Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Depois do escândalo do contador de confiança do Lula, que segundo o DENARC lavava dinheiro para o PCC, Lula faz um discurso onde revela que ajudou a livrar da cadeia os 10 criminosos que sequestraram e torturaram o empresário Abílio Diniz. E na Colômbia, o esquerdista ex-guerrilheiro ligado ao narcotráfico e amigo do Lula, Gustavo Petro, venceu a eleição presidencial. O que coloca o Brasil de Bolsonaro como a última e principal resistência à formação de um poderoso bloco narco-comunista na América do Sul. Bom, no vídeo de hoje vamos tratar de todos esses assuntos, mas mais do que isso, você vai entender a bizarra ligação histórica que existe entre o PT e o crime organizado. Vamos conectar todos os pontos de uma estratégia tenebrosa que está em curso bem debaixo do nosso nariz. Mas antes, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. E se você quiser mesmo se aprofundar em todos os assuntos que vamos abordar no vídeo de hoje, eu recomendo duas leituras fundamentais, que até esse domingo, dia 26, estarão disponíveis na minha biblioteca com um super desconto. Estou falando do livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. Nessa obra, o jornalista Silvio Navarro destrincha com maestria o assassinato do ex-prefeito de Santo André e também todos os detalhes de como o PT criou uma sofisticada máquina de desvio de recursos públicos que deu origem ao Mensalão e ao Petrolão. Esse livraço de R$ 54, até domingo você vai pagar apenas R$ 43. A outra recomendação é o Bandidolatria e Democídio, livro simplesmente imprescindível para você entender a fundo por que no Brasil mais de 50 mil corpos são espalhados pelo chão todos os anos, vítimas da criminalidade. Para você entender por que aqui se mata mais do que o Iraque em guerra, e tudo com a anuência e corroboração de um judiciário dominado pela esquerda. Outra obra fundamental que de R$ 62 você vai pagar apenas R$ 50. Mas não perde tempo, pois esses preços vão até domingo e não tem muitos exemplares no nosso estoque. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Bom, recado dado, então vamos lá. Esse fim de semana circulou copiosamente um vídeo onde em um evento em Maceió, o ex-presidiário confessou que atuou diretamente para libertar os bandidos que em 1989 sequestraram o empresário Abílio Diniz. O pior é que no evento Lula fala de sua façanha com orgulho, como se estivesse contando vantagem do seu feito. E o que mais impressionou o brasileiro é como o ex-presidiário trata com carinho os criminosos, os chamando de meninos. E a sua atuação conjunta com Fernando Henrique Cardoso e com o Renan Calheiros. Provavelmente você já deve ter visto esse vídeo mais de uma vez, mas acho importante que você assista de novo para depois prosseguirmos com uma análise mais apurada. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim: presidente, na época era só Lula. Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Analisando esse episódio isoladamente, você pode até achar que o Lula estava apenas engajado em uma ação humanitária para impedir que os criminosos morressem na cadeia. Porém, o seu histórico comprova que não se trata de simples ação humanitária, mas sim de um intrincado conluio com o crime organizado.
Basta analisar essa thread do jornalista Leonardo Coutinho, abre aspas. Em 2004, Lula também interferiu em favor de um outro sequestrador, o chileno Maurício Hernández Norambuena, militante da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que 2 anos antes sequestrou o publicitário Washington Oliveto. O STF autorizou a extradição de Norambuena, mas Lula vetou. Não acreditava que os chilenos substituiriam a pena perpétua pela máxima de 30 anos prevista pelo Brasil. Uma decisão legalmente bem amparada, mas com um esforço absolutamente incomum. O chileno Norambuena tem um papel fundamental na evolução do PCC. Ele foi companheiro de cela de Marcola. O intercâmbio coincide com o salto que a gangue de Presídio deu rumo ao que é hoje. Foi o casamento da esquerda armada com o crime organizado. O sujeito abaixo era o representante das Farc no Brasil, procurado na Colômbia por um rosário de crimes. Foi preso no Brasil. Os colombianos pediram a sua extradição, mas o caso ganhou contornos épicos. O governo Lula havia dado a ele o status de asilado político. O caso foi parar no STF, que decidiu que a condição de asilado o impedia de ser enviado para a Colômbia. Cura Camilo, como era a alcunha do membro das Farc, foi salvo por Lula e o PT. Em 2009, os pugilistas cubanos Erisland Lara e Guillermo Rigondeaux tiveram um destino bem diferente. Fugiram da delegação cubana durante os Jogos Pan-Americanos do Rio. Foram presos e deportados. Foram enviados para Cuba, a ilha-prisão de Fidel. Lula era o presidente. Fecha aspas. E sobre os presos políticos de Cuba, de acordo com matéria do G1 de 2009, Lula diz que a greve de fome não pode ser utilizada como pretexto para libertar pessoas em nome dos direitos humanos. Exatamente o oposto do que disse sobre os sequestradores de Abílio Diniz. O canalha ainda fala que temos de respeitar a determinação da justiça e do governo cubano de deter pessoas em razão da legislação de Cuba, como quero que respeitem o Brasil. E veja bem, não estamos falando de criminosos que praticaram sequestros ou que traficaram drogas. Estamos falando de cidadãos que foram presos porque se colocaram contra a ditadura castrista ou simplesmente porque tentaram fugir do país em busca de uma vida melhor. E também não podemos esquecer que quando era presidente, Lula concedeu asilo para o terrorista italiano Cesare Battisti, negando reiteradas vezes sua extradição. Bom, os sequestradores do empresário Abílio Diniz, definidos por Lula como jovens que cometeram um erro, por interferência direta do próprio ex-presidiário, foram liberados antes do cumprimento total das penas, que variavam entre 26 e 28 anos de prisão. Eram 10 criminosos, 2 canadenses, 2 argentinos, 5 chilenos e 1 brasileiro. Essa turma não só sequestrou, como torturou o empresário fundador da Rede Pão de Açúcar. Para quem não se lembra do caso, o sequestro ocorreu dias antes do segundo turno da eleição presidencial de 89, que Lula perdeu para o Collor. O cativeiro do empresário foi descoberto na véspera da eleição. Um dos sequestradores, o chileno Sérgio Urtubia, foi encontrado vestindo uma camiseta do PT. Em sua casa, a polícia encontrou material de campanha de Lula e uma agenda com números de telefones de algumas pessoas do partido. Entre eles, Eduardo Suplicy e, claro, sempre ele, José Dirceu. Na época, o PT afirmou que a camiseta e o vasto material de campanha encontrados na casa do sequestrador haviam sido plantados propositadamente para prejudicar a candidatura de Lula. Alguns jornalistas na época também promoveram a teoria que os meliantes queriam dar uma conotação de crime político ao sequestro. No entanto, nem a imprensa e nem o PT explicaram por que a casa usada como cativeiro foi alugada tendo como fiador um padre que era conhecido por fazer militância para o PT. Inclusive, os sequestradores só aceitaram se entregar para a polícia depois da intermediação direta do cardeal Paulo Arnes, também famoso por sua ligação com o PT. Além disso,
o brasileiro que participou do sequestro era filiado ao PT do Ceará. Bom, semana passada fiz um vídeo sobre o contador de confiança da família do Lula, João Muniz Leite. Segundo as apurações do DENARC, o contador e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021. Em uma das vezes, ele dividiu o prêmio de 16 milhões de reais da Mega Sena com o traficante de drogas Anselmo Bachelli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, considerado um dos principais fornecedores de drogas do PCC, que foi morto em dezembro do ano passado. De acordo com a investigação, o contador usava os prêmios da loteria para lavar o dinheiro do tráfico. João Muniz Leite foi contador do Lula por mais de uma década. Fez as declarações de impostos do ex-presidiário de 2003 a 2016. E em 2017, prestou depoimento no âmbito da Operação Lava Jato sobre um incidente de falsidade aberta para apurar se eram frios os comprovantes de quitação de aluguel entregues pela defesa de Lula à Justiça Federal. Mas o mais bizarro é que o seu escritório atual fica localizado na rua Cunha Gago, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Exatamente no mesmo endereço em que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, mantém suas 3 empresas. Mas a história não para por aí. Em 2019, na operação da Polícia Federal chamada Cravada, que tinha como missão desmantelar o núcleo financeiro do PCC, os agentes obtiveram mensagens de áudios que demonstravam fortes ligações entre o PCC e outra poderosa facção criminosa, o PT. Em trechos da conversa, Elias, o tesoureiro do PCC, reclama das ações do governo Bolsonaro com relação à segurança pública. Faz duras críticas a Sérgio Moro, que na época era o ministro da Justiça, e confessa que antes era tudo mais fácil, que inclusive mantinha diálogos cabulosos com o PT. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem tá na linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Bom, como comentei no vídeo anterior, não me espanta em nada essa suposta ligação entre o PCC e o PT. A verdade é que esse tipo de relação é comum, faz parte do movimento revolucionário. No decorrer da história sempre existiu um acordo direto ou indireto entre governos de esquerda e o crime organizado. A partir da década de 50, a União Soviética começou a treinar agentes para que se infiltrassem nas então incipientes redes de tráfico de drogas da América Latina e as dominassem por dentro, criando assim uma futura fonte local de subsídios para o movimento revolucionário que estava se tornando muito oneroso para os cofres soviéticos. Essa foi a origem remota das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que hoje dominam o narcotráfico no continente. As FARC são, ao mesmo tempo, uma organização política, militar e criminosa, partido, exército e máfia. Dedicam-se ao mesmo tempo à difusão do comunismo, à guerrilha armada e ao narcotráfico. Tudo isso para convergir, em extensão continental, o processo revolucionário colombiano. Os homens das FARC são mais que traficantes, são os mandantes primeiros e beneficiários últimos de toda a produção e exportação de drogas da Colômbia. E todo mundo sabe da conexão que se dá através do Foro de São Paulo entre o PT e as FARC. Mas enfim, já que falamos da Colômbia,
o companheiro do Lula, ex-guerrilheiro Gustavo Petro, venceu a eleição presidencial colombiana em uma disputa extremamente acirrada contra o representante da direita Rodolfo Hernández. Na sua biografia controversa, Petro foi guerrilheiro do grupo M19 e também manteve conexões com as Farc. Agora, preste atenção no seu primeiro discurso logo que a vitória foi confirmada. Quanta gente que murió, quanta gente que está presa hoy en estos momentos, cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Claro que não se trata de uma simples coincidência com o discurso do Lula. Tem método. Esses canalhas querem transformar a América Latina em um narco-estado. Como todo mundo está cansado de saber, Edson Fachin é o ministro mais esquerdista da Suprema Corte. Antes de se tornar ministro, era um ferrenho defensor da reforma agrária, advogou para o MST e fez campanha para Dilma Rousseff, que depois foi quem o indicou para uma cadeira no Supremo. E foi justamente ele que, em junho de 2020, proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Na sua decisão, ele também restringiu o uso de helicópteros em voos sobre os morros. Ou seja, com o aval do mesmo STF que determinou que Bolsonaro tomasse providências urgentes sobre o sumiço dos dois Indiana Jones que resolveram se embrenhar no meio da floresta amazônica, Fachin proibiu que a polícia fizesse operações nas favelas cariocas. As facções criminosas e os traficantes mais perigosos do país estão há 2 anos e meio sem sofrer qualquer tipo de represália das forças policiais. E neste tempo estão prosperando, aumentando o seu domínio e fazendo com que os morros cariocas se tornem de fato um estado à parte, com suas próprias leis. E claro que essa decisão do Fachin também não é uma mera coincidência, assim como não é coincidência que foi ele quem deixou o Lula elegível. O método está aí escancarado para quem quiser enxergar. Lenin dizia que o melhor revolucionário é um jovem desprovido de moral. Dizia também que uma sociedade dominada pelo caos e pela violência se torna mais dependente do Estado, fator que facilita a concreção do ideal revolucionário. Karl Marx esperava que a revolução iria vir à tona com o proletariado, que os proletários do mundo inteiro iriam se unir contra os patrões. Porém, estes começaram a se acomodar com as benesses do capitalismo. O advento da sociedade de mercado, ao contrário do que previam os marxistas, melhorou muito a vida do ser humano, especialmente dos mais pobres. Algumas décadas depois da Revolução Industrial, o povo passou a ter acesso a bens e serviços que há 200 anos eram impensáveis até para os reis. Os revolucionários, percebendo isso e cientes de que o proletariado, sentado em suas poltronas, tomando suas cervejas e assistindo suas televisões, tinha perdido sua utilidade como massa de manobra. Começaram então a pensar em novas formas para implantar a revolução. Foi aí que o expoente pensador socialista Herbert Marcuse achou que poderia salvar a ideologia buscando uma nova classe para aderir à revolução. Uma classe agora não mais definida pela desvantagem econômica, mas sim grupos que possuíssem qualquer tipo de frustração psicológica ou qualquer tipo de dificuldade de socialização. E assim surgiram os novos possíveis candidatos: drogados, prostitutas, artistas marginalizados, supostas minorias, estrangeiros que se sentiam por algum motivo excluídos da sociedade e, por fim, todos os tipos de delinquentes, ladrões, traficantes, mafiosos, estupradores e afins.
Segundo Marcuse, toda essa nova potencial militância deveria ser adestrada e organizada para corromper o sistema e enfraquecê-lo por dentro, para que assim o terreno ficasse propício para a revolução socialista, que nesse caso não seria mais recebida como uma invasora tirânica, mas sim como uma salvadora messiânica. Bom, a triste verdade é que esse é o atual panorama da América do Sul. Como você pode ver, o Brasil com Bolsonaro é a última barreira contra a formação de um poderoso bloco narcocomunista. E fale o que quiser, você pode até não gostar do nosso presidente, mas ele representa o desmonte dessa estratégia. Não é à toa que um dos principais feitos de sua gestão é o combate ao narcotráfico. Nos últimos 3 anos, com as operações da Polícia Federal, o narcotráfico no Brasil teve um prejuízo estimado em 100 bilhões de reais. Um recorde histórico que afeta diretamente uma das, se não a principal, fonte de financiamento da esquerda sul-americana. Agora você entende o que realmente está em jogo nas eleições deste ano? Mas não se engane, no Chile 53% de abstenções fizeram Gabriel Boric, uma espécie de Boulos chileno, ascender ao poder. Na Colômbia, 46% de abstenções ajudaram a eleger um ex-guerrilheiro ligado ao narcotráfico. E aqui temos alguns imbecis que se dizem de direita promovendo essa mesma estratégia. Hoje, num segundo turno, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, mas um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, eu anulo o voto. Não me sinto à vontade para votar em nenhum dos dois. O mais provável neste momento é o segundo turno Bolsonaro e Lula. Se isso acontecer, você vota em quem? Eita, eu não saio de casa. Eu fico em casa, eu não vou votar, porque eu sinceramente acredito que o Bolsonaro passou a representar um risco tão grande quanto o Lula. Aí os caras vêm falar o seguinte, mas nas próximas eleições, será Lula ou Bolsonaro? Qual que você vai escolher? Quem que você escolhe entre Hitler e Stalin? Não tem como escolher. Não tem como escolher. Você nem sai de casa para votar. Ou seja, o eleitor da Nath Morta Terceira Via, que diz que nem sai de casa para votar, ou que vai anular em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, está contribuindo diretamente para transformar o Brasil em um narcoestado, colocando na presidência, mais uma vez, aquele que liderou o maior esquema de corrupção da história. Não estou falando do país, estou falando do maior esquema de corrupção da história mesmo. O PT, entre 2003 e 2013, surrupiou de forma direta ou indireta quase R$1 trilhão dos cofres públicos por meio de desvios, fraudes e propinas. Não há registro histórico de roubo dessa magnitude em um país democrático. Isso sem contar os diversos assassinatos misteriosos que até agora não tiveram uma conclusão minimamente aceitável, como o do Celso Daniel e do Toninho de Campinas, pessoas que claramente representavam uma ameaça à continuidade do projeto criminoso de poder e tiveram suas vidas ceifadas. É por isso que colocar Lula e Bolsonaro em pé de igualdade é aquilo que a filósofa Hannah Arendt caracterizou como banalização do mal. Aliás, pior que isso, é canalice mesmo, é se tornar cúmplice da pior facção criminosa que esse país já viu. Sendo assim, esse ano ou reelegemos Bolsonaro ou será caixão e vela preta. E por hoje é isso aí. Para se aprofundar em tudo que foi falado nesse vídeo, não esquece de acessar bibliotecadoluiz.com.br e adquirir o livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT e o Bandidolatria e Democídio, os dois com um super desconto até esse domingo. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo, não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Eu vou deixar o link desses 2 livros que eu indiquei fixados aqui nos comentários também. Então, até o próximo vídeo. Valeu!